Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Imagem Connect. Eu sou o Jadson Tomás e estou aqui com a doutora Elaine Anjula, que eu quero pedir a licença, a permissão para poder te chamar de Elaine. Elaine, eu quero conversar com você, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação da tua especialidade, que é um tema que eu acho bem curioso, e eu vou tentar associar aqui na nossa conversa, trazendo para o lado do empreendedorismo, para saber como você utiliza aí as suas redes sociais, mas também para saber como as pacientes, né, que acabam passando por você, como eles se relacionam com as redes sociais. Então, por favor, Elaine, faça aqui uma pequena apresentação. Meu nome é Elaine Anjula, sou biomédica há 26 anos, trabalhei há 20 anos. Aliás, continuo trabalhando com a parte diagnósticas, mas também trabalho há 4 anos com biomedicina estética, fazendo harmonizações tanto faciais quanto corporais, em homens e mulheres. Ah, muito bom, muito bom. E eu quero começar justamente por isso, porque assim, o que acontece? Como eu trabalho com produção audiovisual, muitas vezes as pessoas que me procuram para fazer ali o material para elas, né, gravar e tudo mais, eu percebo que as pessoas não têm tanta segurança de si. Aí eu tento entender ali no processo do porquê de estar daquele jeito para poder ajudar para que a pessoa se sinta bem na filmagem. E assim, em algumas coisas eu percebo assim, é porque de repente você não tem um cenário legal, então deixa comigo, porque a gente posiciona a câmera, a gente muda de um jeito, coloca uma iluminação e a gente cria ali um cenário utilizando o que a pessoa tem. Às vezes a pessoa diz assim, Jadson, mas eu não tenho de repente segurança naquilo que eu estou falando, mas eu digo, calma, você é um especialista, só num bate-papo aqui em off você já trouxe tanta informação, vamos tentar Liga a câmera, trava, né? Exato. Aí a pessoa dá aquela travadinha. Mas ali a gente ainda vai conversando, se for o caso, usa teleprompter, e a gente vai contornando e vai achando a solução. Só que tem um ponto que eu acho bem curioso, que isso eu até aprendi na parte da fotografia, que é a parte da aparência da pessoa. Que quando chega nessa parte, por mais que eu diga, olha, vem no dia, né, com a roupa que ela não esteja amassada, que seja uma roupa que você se sente confortável, tenta ter ali uma boa noite de sono para você estar tranquila também no outro dia e tudo mais, mas chega numa parte da estética que a pessoa não está acostumada a se ver na frente da câmera e se trava, e por mais que eu mostre, olha, ficou legal aqui, ficou legal a iluminação, às vezes as pessoas não se aceitam. Aí, agora a gente falando de estética, porque você trouxe esse ponto, eu queria primeiramente, né, te perguntar como é que está hoje essa ideia sobre a estética e ainda mais impulsionado por essa questão de redes sociais, olhando para o teu lado como doutora, como é que você tem recebido esses clientes e depois a gente vai fazendo aqui uns paralelos. Então, Jadson, o que acontece é que nós, principalmente, acho que quem é da década de 70, 80, 90 também, antes dos smartphones, vamos dizer assim, né? A gente não era acostumado a se enxergar, vamos dizer, a ver a sua própria imagem. Ao mesmo tempo, nós fomos criados de uma maneira onde a gente precisa produzir resultado. E para produzir resultado, você cria uma competição. E uma competição, você cria uma comparação com o outro. Então, o que acontece assim, os profissionais que estão hoje no mercado, eles estão necessitando, depois da pandemia, com essa mudança toda que a tecnologia trouxe, a se redescobrir. E se redescobrir não é fácil, porque você acaba trazendo muitos traumas, muitas sequelas. Se enxergar não é saboroso, não é gostoso, porque a gente vê tanto a parte boa, mas a gente também tem que enxergar a parte ruim. Só que a gente tem que ter maturidade de buscar mudanças. Então, depois da pandemia, com o consumo não vou dizer audiovisual, mas mais visual, até pela rede social, pelo Instagram, TikTok, que mais se abordou, né? Depois que vieram a parte de podcasts, né? Uhum. De áudio. Então, assim, eu acho que se enxergar ainda era um bloqueio. E por que se tornava esse bloqueio?
para a competição que a gente tem internamente. Sim. Para você ter uma ideia, para a gente entrar numa faculdade, a gente tinha que prestar, fazer cursinho, você prestava biomedicina. Tenho 26 anos de formada. Biomedicina, quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, em São Paulo só tinham duas, uma pública e uma particular. Hoje em dia tem mais de 20. Então, a geração mais nova, os mais jovens, além deles terem uma habilidade maior, e a gente teve que se desenvolver, e a deles não, já vem nata, né? O neném já nasce assim, né? No Passando dedinho. os stories, né? A juventude hoje, ela é cobrado menos dela, menos resultado. Então, eles conseguem interagir com a rede social de uma maneira mais leve. Ao mesmo tempo, eles também se cobram a imagem da perfeição. Por isso que se tem tantos filtros. Sim. Se a gente for levar em conta, vamos dizer, um tema atual que foi o carnaval, a Paola Oliveira foi super fotografada e ela foi super divulgada, todas as entrevistas que ela deu. Por quê? Ela vem trazendo essa abordagem da gente começar a aceitar o nosso próprio corpo, aceitar as nossas imperfeições, a gente enxergar a nossa beleza, porque muitas vezes a gente enxerga beleza no outro, mas em nós a gente só enxerga os defeitos. E antes a gente passava pelo espelho, tem muitas mulheres, eu faço mentoria, até para a gente poder tratar e trazer a beleza, a pessoa tem que aceitar a sua própria beleza, porque senão ela quer modificar, e nem sempre aquilo que ela vê no outro é acessível a ela. Para eu fazer uma boca, vamos dizer, grande, aquela que a maioria tem expectativa, primeiro eu tenho que ter espaço anatômico para isso, senão não cabe. E ela tem que aceitar que muitas vezes ela não consegue ter aquela boca. E ela vai ficar frustrada? Não. Ela tem que entender quais são os pontos fortes da sua própria beleza. E isso, muitas vezes, é difícil, é complexo. E aí acaba trazendo, acho que até para essa dificuldade que você tem, das pessoas se aceitarem dentro da câmera, porque é uma insegurança que elas trazem que está interna. Então, a hora que você vamos gravar, dá o bloqueio. Por mais que elas sejam autoridades, se ouvir também é complicado, porque não é só a imagem, porque a gente se comunica através da imagem, através da fala, através dos gestos, a postura corporal. Sim. A nossa comunicação, ela é diversa, né? Sim. E às vezes as pessoas não gostam da sua própria voz. Eu já ouvi pacientes falando assim, eu não gosto da minha voz, eu acho minha voz infantil, eu acho que a minha voz não leva seriedade. Eu não sei, você já deve ter ouvido também. Sim. Então, cria-se bloqueios de grandes profissionais que poderiam estar realmente utilizando a tecnologia a seu favor, porque a gente sabe que a internet é um mundo magnífico para quem constrói essa habilidade, mas eu acho que o mais importante é primeiro você enxergar, Jadson, no seu cliente, qual é o arquétipo dele. Porque cada um de nós temos um arquétipo. Quando você acessar esse arquétipo, você vai trazer um conforto. Sim. E aí, nesse conforto, ele acaba se desenvolvendo. Não dá pra gente colocar num esportista, colocar um terno e gravata e falar, grava, porque ele vai tá desalinhado, ele não vai ter até os traços, né, as expressões de braço, de corpo, que o corpo fala, ele vai estar se sentindo travado, que é aquilo que você falou, você vem com a sua roupa mais confortável, e é o quê? Trazer autenticidade. Eu acho que é a palavra-chave. Você quer ter autoridade, não tem como você trazer autoridade sem trazer autenticidade, e a autenticidade vem a verdade. Nossa, que demais. Elaine, só nisso que você falou, eu queria ter escrito um monte de coisas, porque me veio bastante sites aqui enquanto você estava falando, e um ponto aqui que está fresco na memória é o seguinte: quando você falou que as pessoas se veem no espelho e depois está na frente da câmera e não se reconhece ali.
e falou até a questão do áudio, né? Que a pessoa não consegue ouvir o próprio áudio. E eu lembro quando a gente começou com o WhatsApp, onde a gente podia mandar o próprio áudio, que eu, falando por mim, mandava o áudio e dizia assim, por que tem que mandar áudio? E depois não queria ouvir. Hoje eu mando áudio, fico até me ouvindo para saber se eu mandei tudo certinho, tudo claro. E agora trazendo para a parte do vídeo, né, que é a pessoa ali na frente da câmera se apresentando nas redes sociais, eu digo que é o mesmo processo. Às vezes a gente não está acostumado a se ver, uma vez até porque no espelho a gente se vê de uma forma. Quando a gente tem essa diferença, né? Vai para o celular ou para a câmera, às vezes fica espelhado. Lógico que hoje os celulares eles já estão te entregando da maneira que você enxerga no espelho, né? A mesma versão de reflexo, mas pode ser que você não saiba disso ou o aplicativo ali ainda não faça isso e você vê ali distorcido, né? De uma outra forma que você não está acostumado a se ver. Você diz, eu tô diferente aqui, não sei. E daí começa a dizer assim, eu não tô legal na câmera, eu não tô legal nisso. E vem as inseguranças. Aí vem as inseguranças e como você também já apontou aqui, sobre a questão da comparação. Às vezes a gente está olhando muito outras pessoas, ou porque ela tem todo um bastidor por trás com superprodução, maquiagem, figurino, cenário e tudo mais, e a pessoa às vezes está ali com o celular, não desmerecendo, porque é uma baita ferramenta poderosa se a pessoa souber como utilizá-la, mas a pessoa fica ainda mais na insegurança. Sabe que eu acredito, assim, Jadson, as pessoas, elas colocam na sua imagem o seu grande poder. E, na verdade, o nosso maior poder está no nosso carisma. Porque o carisma é o que faz, é o nosso jogo de cintura, é a nossa maneira de entrega, é como você acolhe, é o seu sorriso. Isso é único, cada um tem o seu. Se a gente potencializar as nossas qualidades, a vida fica muito mais leve. O problema é que a gente se acostumou a enxergar só os nossos defeitos. No consultório, a maioria das pessoas, elas não vão para fazer o preventivo, porque a estética, ela trabalha em duas linhas, né? Tem tanto a parte preventiva como a de rejuvenescimento. O que seria o rejuvenescimento? É você cuidar e tratar daquilo que já não foi feito. E a preventiva é você manter sempre numa maneira linear a sua saúde, né? O seu bem-estar. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a ir tanto no médico, tanto para tratar a saúde como para tratar a beleza, para tratar a dor. Aquilo que me incomoda, aquilo que me machuca, e não valorizando e não mantendo aquilo que a gente já tem de bonito, aquilo que a gente já tem de belo. Então as pessoas não se conhecem. Não se conhecendo, elas não identificam quais são os seus dons e não desenvolvem grandes talentos. E aí elas ficam naquela mesmice, né? Todo mundo igual. Mas você tem que ter coragem para começar do básico. Sim. Você tem que ter coragem e, além de tudo, muita confiança. Porque a gente sabe que as pessoas são cruéis e a gente é julgado muitas vezes pelo detalhe. E esse detalhe bloqueia muitas pessoas boas que poderiam estar presentes, trazendo conteúdo, trazendo informação e estão fugindo, né? E não estão utilizando essa ferramenta que é tão importante. Eu passei por isso. Eu estou ainda nesse processo. Então, assim, eu vim falar para você sobre isso, é porque eu também tive que me cuidar emocionalmente para estar aqui. Eu também tinha dificuldade de me enxergar, eu também tinha dificuldade de me ouvir. Eu sempre dei aula, sempre trabalhei com palestras, sempre com grandes públicos, mas enfrentar a câmera me bloqueava. E por quê? Eu tive que ir buscar o entendimento disso para poder começar a me liberar, né? Agora, falando da minha parte, assim, como um profissional ali do audiovisual, da foto e do vídeo... Vocês são importantes para a gente por causa disso, né? Uma das coisas que eu aprendi, e foi pela fotografia, né? Porque eu comecei pela fotografia, foi justamente entender o que a pessoa gosta ou não gosta, e eu nem fazia ideia disso, tá? Mas era porque eu fazia foto e sempre mostrava, olha, gostou da foto? Aí tinha foto que a pessoa assim, eu adorei. Tinha foto... É por isso, desculpa te cortando, Jadson, mas é por isso que a gente, geralmente, dependendo da rede social que a gente
começa a enxergar, a gente vai vendo que as pessoas geralmente tiram as fotos sempre do mesmo ângulo. Porque eu acho que elas acharam que aquele ângulo dela é o melhor. E aí favorece, então ela traz segurança. E por quê? Porque nós temos assimetrias, né? Sim. Por mais que a gente fala de estética e de harmonização, essa assimetria, ela também é importante. Sim, sim. Mas então, é justamente isso, né? Porque ali, no começo de tudo, sem entender ainda muita coisa, né? Início de jornada, a gente tem muito conhecimento técnico, mas a vivência ali de fazer é diferente, né? A abordagem. E ali eu ia clicando, ia mostrando, ia conversando, tinha foto que as pessoas diziam assim, eu gostei dessa não. Eu falei, mas por que dessa não? Sendo que composição, iluminação, tava tudo tão bonito. E a pessoa dizia que não gostava. Aí depois foi que eu entendi que de repente a pessoa não gostava muito do nariz, ou não gostava muito da orelha, ou não gostava muito de alguma coisa. E daí eu comecei a perguntar antes, olha, existe algo que você não gosta, que a gente evita mostrar, e algo que você gosta, que a gente procura valorizar, né? Porque daí a gente já vai mais certeiro na imagem que a pessoa deseja. Porque uma vez que eu estou sendo contratado, eu imagino que eu tenho que estar produzindo a imagem que a pessoa quer. Então... Ela tem que se enxergar e se sentir confortável, né? Exato, exato. Porque é a pessoa que está querendo a imagem no final, né? E daí eu sempre entreguei isso. E daí vem a questão dos filtros, né? Porque o meu estilo de aprendizado na fotografia foi sempre voltado para o lado da publicidade. E eu sempre entendi o seguinte, por mais que eu faça uma boa imagem, ela sempre vai passar por um processo de edição e nem sempre essa edição sou eu que vou fazer. Então eu entrego ela o mais próximo do natural possível para depois a pessoa manipular e editar. E quando eu antes explorava mais o estilo de edição para poder entregar um trabalho mais redondo, aí a pessoa ia lá e colocava um filtro e assim, ainda põe mais um filtro em cima, né? Assim, nossa, eu passei um tempo ali, não, isso tudo bem, mas ainda vem um filtro por cima e acontece. Hoje, trazendo para os vídeos, tem essa parte de filtro que já maquia a pessoa, né? Já deixa tudo e traz até isso que você falou, de deixar o rosto mais simétrico, tudo. O que eu acho, assim, no primeiro ponto interessante e bonito e legal, mas eu também acho perigoso porque às vezes a pessoa está colocando até mesmo um padrão que não é o dela ou dele. E quando vai depois ali na vida real, digamos, eu sou... Cria frustração, né? Vem alguém dizer assim, nossa, o Jadson é de um jeito lá nas câmeras, isso daí quando chega aqui eu não sou. Tipo, daquele jeito que ele está acostumado a ver, né? Nesse sentido, porque a autenticidade, que foi um ponto que você trouxe, que é o mais bonito da pessoa, isso permanece desde que você seja... Porque, na verdade, a gente não consegue encontrar a perfeição. Nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, tanto emocionais como físicas. Uhum. A gente está aqui para se reconstruir, se construir e evoluir. A partir do momento que você cria e projeta uma perfeição absoluta, é difícil você bancar isso, porque você está bancando dentro daquele quadrado, mas fora dali você é natural. E aí cria uma situação de dor muito maior para a pessoa, porque ela tem que aceitar as duas imagens dela. E aquela que ela projeta cria um conflito para aquilo que ela realmente é. E uma das coisas dentro da estética que ela não é muito abordada, e o que eu vejo é que tanto as pessoas buscam a harmonização. A harmonização é você trazer mais equilíbrio, né, para o rosto, trazer uma referência mais bonita. Mas a maior beleza que possa ter no rosto é uma pele bonita. E uma pele bonita você constrói através de uma vida saudável. Sim. Não adianta eu harmonizar, fazer uma boca em você, um nariz perfeito, se você tem a pele feia, se você tem a pele com espinha, se você tem a pele desidratada, se você tem a pele mancha. E isso as pessoas não buscam o tratamento disso. E por quê? Porque com o filtro corrige. Entendeu? Então, assim, sim, a pessoa está com o rosto machucado, ela está com manchas, principalmente pós-sol,
devido à gestação, que são os melasmas, ela precisa de um tratamento, porque o melasma ele é difícil de tratar e você finalizar, muitas vezes não finaliza, mas você consegue fazer com que ele não aumente, não prolifere, mas a preocupação dela não é essa. A preocupação dela é estar com uma boca ou um queixo projetado. Sim. Por quê? O filtro vai corrigir, né? A parte, aquilo que você falou, o filtro tem a maquiagem sim. hoje em dia. E que é ruim, porque ela está buscando a beleza, mas ela está buscando beleza desvinculada da saúde. Sim. E você não consegue entregar beleza sem estar saudável. Sim. E uma coisa que você falou sobre harmonização facial, assim, olhando para a parte técnica, para quem produz o material, seja com o celular, com a câmera, a gente sabe que existe uma distorção da lente. Então, aquilo que a gente está vendo na telinha não é realmente da vida real, porque dependendo da lente que você está utilizando, um grande angular, mais vai ficando distorcida. Por isso que hoje todo mundo quer um bom celular. Né? Mas ainda com um bom celular que tem uma boa lente, ele ainda é diferente de que quando eu estou trazendo de forma técnica, tá? É diferente de quando é com a câmera profissional, que uma câmera profissional é diferente da vida real. Então, sempre vai ter essas suas distorções, lógico que a gente consegue ajustar, lógico que um celular já nos entrega uma boa qualidade, enfim. Mas esse ponto que você trouxe, né? Às vezes a pessoa busca essa simetria no rosto todo, mas no final, quando passa para a gravação, pode ser que ainda fique, e talvez a pessoa, por estar se vendo na telinha, diz, não, eu tenho que melhorar ainda mais. Aí começa uma busca, talvez, aí não sei. Mas você sabe que eu acho que, no fundo, a imagem, ela só é um obstáculo que nós mesmos criamos para as nossas inseguranças, e a gente usa a imagem como um grande sabotador. Nossa, muito bom isso. Sabe por quê? Eu vou te falar, assim, que quando eu comecei a produzir meu próprio material, eu queria achar alguém que eu pudesse gravar. Porque dizia assim, não, eu não sou o cara para ficar na frente da câmera, eu sou o cara de trás da câmera, que filma, que faz tudo. Só que no início da jornada sempre é mais difícil, né? O empreendedor que está começando um negócio, ele sabe que... a gente tem que... fazer de tudo. Como que é? Fritar o peixe e olhar o gato. Né? Desse jeito. Então, eu precisava produzir esse material, mas eu não conseguia. E, às vezes, talvez a pessoa... talvez não botasse muita fé, né, naquilo que eu estava propondo fazer, de graça, mas como assim, né, tal. Mas enfim, a questão é que eu fui para frente das câmeras. Eu estando na frente das câmeras, eu percebi que eu tinha algumas dificuldades, como por exemplo, na questão de vícios de linguagens, que naturalmente eu fui trabalhando para ir reduzindo. Depois eu percebi que eu não gostava muito de estar me vendo muito assim na câmera mesmo. Aí eu fui me aceitando como imagem. Depois eu fui percebendo outras coisas. Lógico que eu tenho todo o poder da edição. Então, coisas que eu não gostei, eu tiro, jogo uma imagem. Jogo a imagem por cima, corrijo. E como era para mim mesmo no início de tudo, eu tinha a possibilidade de regravar se fosse o caso. Mas você está trazendo uma coisa que é muito legal. Como é importante a gente começar. Sim. Porque a gente só vai saber e vai se lapidar a partir do momento que a gente comece. Ninguém começa pronto. E muitas vezes a gente falou que a imagem é um grande sabotador, mas o perfeccionismo também é. Sim. E aí você junta a dificuldade de se auto-enxergar e o perfeccionismo que a gente tem de sempre estar querendo projetar o melhor, a gente fica parado. E parado a gente não movimenta e não constrói. Não, exato. E era justamente nesse ponto que eu ia tentar fechar. Porque assim, eu na verdade estava colocando só barreiras para não fazer. Porque primeiro eu disse... Você vai se limitando, né? Eu não tenho quem eu possa filmar. Eu falei, não, então tá, eu que vou filmar. Não, mas eu não tenho agora esse equipamento. Eu fui lá e comprei um equipamento específico. Não, mas agora eu não tenho um roteiro. Como não? Eu tenho uma ideia. Então deixa eu fechar aqui uma ideia só para gravar aqui e fazer. Não, agora eu não estou bem. Então peraí. É questão de fazer a barba. Você foi se ajustando conforme você foi crescendo. E nisso você foi chegando e encontrando a sua identidade. Exato. Só que quem para no primeiro erro... A gente acredita sempre que o erro ele é algo ruim e nos machuca, né? Porque a gente é criado assim. Por que você errou? Não pode. Então a gente se paralisa. Mas quando a gente percebe que um erro ela é uma construção para um grande sucesso,
é libertador. Sim. E por que é libertador? Quando a gente não tem que chegar lá, mas quando você... Eu já passei por várias situações na minha vida. E quando você está no fundo do poço, você tem uma liberdade que você não tem em lugar nenhum. Primeiro, porque você tem que sair dali. Sim. Ali não é lugar para ficar. E da forma como você vai sair, ele te liberta. Então Sim. não tem medo, não tem situação, não tem dor que faça com que você não se projete e não crie. Por isso que os grandes empresários, né, eles quebram primeiro para depois construir um império, né? Porque ali você se liberta de travas. Sim. E essas travas muitas vezes são nossas crenças, são nossas mágoas, são nossas referências familiares. Sim. E até a própria imagem e a própria perfeccionismo. Sim. E assim, de tudo isso, né, só para fechar aqui e concordando com o que você falou, assim, hoje o meu desafio está sendo quando eu estou conversando com o cliente, onde eu preciso trazer ali mais humanidade, né, no sentido de não ser um texto escrito, sabe? Porque tudo hoje está chat GPT, está tudo sendo coisa automatizada. Dificilmente falam no improviso, né? Só eu que você me pega. Né? Aí tem, às vezes, a parte do áudio, né? Que a gente já tem mais esse costume de mandar. Mas agora eu estou me colocando como desafio em gravar um vídeo. Eu mandando para esse cliente, explicando as coisas, me apresentando. Já por vídeo, né? E assim, falando o nome da pessoa. Então, não é um vídeo que eu gravei que está na minha galeria e eu mando genérico. Não, eu digo assim, fulano, tudo bem? Ó, já disso aqui, passando rapidinho e daí Mas eu trago... isso que você está trazendo é muito legal. Por isso que é gostoso a gente ter troca com áreas diferentes. Sim. E que, no fundo, a gente aborda a mesma coisa. A gente quer entregar o melhor para o nosso cliente. Sim. Isso que você está falando é uma coisa que a gente usa na estética, na área da saúde, só que a gente denomina assim como tratamentos individualizados e personalizados. Na verdade, você está personalizando o seu produto que você está entregando. Sim. E aí, por isso que é gostoso ter essa troca, porque nem tudo está tão longe. Sim. É que uma vez eu li quem vende um carro, vende moto, vende casa e vende a mãe, né? Porque a técnica é mais ou menos a mesma coisa. E o ser humano, ele é muito igual. Então, a dificuldade que você tem de receber o seu cliente é a mesma dificuldade que eu tenho quando o paciente vem a mim. É trazer um trauma. Você querendo ou não, você está sendo um curador. Uhum. Porque a partir do momento que ele consegue depois desbloquear e passar essa primeira barreira, ele voa. A mesma coisa comigo. Quando ele vem e ele começa a se autoaceitar e enxergar, a vida dele também muda. Sim. Nós somos curadores já. Que legal, que bom. É verdade. que é o grande desafio que todo mundo, que nós temos aqui, né? Sim. A gente tem que saber qual é tratar dores. Sim, sim. Quando a gente descobre o poder e o que você consegue entregar para melhorar a vida das pessoas, ali está a grande trajetória, o diferencial, né? Sim. E prazer, né? Ah, sim, sem dúvida. É muito legal. Você trouxe um ponto aí do empreendedor, que a gente está na mesma situação, só muda um pouquinho, mas se traduzir é a mesma coisa, sim. Né? Quando a gente pensa em criar conteúdo para as redes sociais, para apresentar a nossa mensagem, né, justamente para se conectar com esse público e falar, olha, eu tenho a solução para esse problema que você tem. No meu caso, e até mesmo quando eu vou falar para alguém, eu digo assim, olha, pensa em 3 dicas sobre tal coisa, ou traz uma questão do antes e depois, e esse antes e depois eu quero te fazer uma pergunta. Mas assim, traz 3 dicas sobre tal coisa, traz depoimentos sobre quem você já atendeu, trabalhou, sabe? Traz conteúdo mostrando os benefícios de tal coisa. Mas tem um lá que mostra muito resultado, que é sempre antes e depois. Você faz costura? Mostra um processo do antes e depois. Você faz alguma coisa? Mostra sempre o antes e o depois. Mas no teu caso, como é que fica essa tua situação com os pacientes? Você consegue, não pode? Como é que é?
Então, eu vou te falar que a abordagem está mudando. Aham. E por que que ela está mudando? Até pela própria tecnologia. A gente trabalha com uma estética para ela trazer mais naturalidade. Trazendo mais naturalidade, as mudanças que a gente faz são refinos, são retoques. Então, não são transformações. Aham. E a tecnologia, o celular, ele tem muitas ferramentas. Então, algumas fotos, a gente precisa tomar muito cuidado de, tanto antes como depois, estar exatamente na mesma posição, para as pessoas poderem enxergar a mudança que foi feita. Sim. E quando você, às vezes, está um pouquinho fora, as pessoas já vêm com uma outra abordagem. Elas já acreditam assim, eu acho que tem algo foi mexido e não é como se fosse produzido um depois. Por isso que agora, a maioria dos meus pacientes, além de fazer as fotos, a gente faz vídeo. Olha. Então, a gente grava toda a execução do procedimento e, ao invés da foto, a gente grava o antes e grava o depois. Porque a imagem, ela fala mais do que a foto. Porque a imagem você não consegue projetar nem filtrar. Aham. E a foto, muitas vezes, dependendo do profissional e a índole, acaba mexendo, né? Sim, Manipulando. sim. E o paciente também tem que assinar o termo de imagem. Não é todo paciente que também assina esse termo. Porque ele não quer se mostrar feio para depois se mostrar bonito. Por mais que depois tenha vamos dizer, a contraprova, eu era ruim, mas eu fiquei ótimo. Esse ruim, ele quer que as pessoas esquecem, né? Sim. Então, não são todos os pacientes que realmente eles liberam a sua imagem. Sim. Por isso que a gente acaba utilizando até para complementar, né, a sua abordagem, a sua pergunta. Por isso que muitas vezes a gente acaba complementando com pacientes modelo. Porque o paciente modelo, ele vem já com a ciência de que a gente vai usar aquela imagem. Por isso que ele se chama modelo. E com isso a gente faz todo o trabalho nele, mas com valores reduzidos, né? Sim. São feitos, é como se fosse uma parceria. Que legal. E aí a gente pode a gente usa a imagem dele de uma abordagem mais solta, mais leve. Isso que você falou, eu vejo também na parte da fotografia. Vou trazer o campo da fotografia, que é mais fácil. Quando, por exemplo, uma empresa de roupa precisa de um ensaio, aí, dependendo, o ideal é que ela contrate pessoas que tenham perfil com a marca dela para a gente produzir aquilo que fica tudo muito mais alinhado, fica tudo muito mais fácil. Mas tem casos que um empreendedor diz assim, não, eu tenho uma prima, eu tenho um conhecido, eu tenho alguém que eu posso convidar e essa pessoa vem e a gente faz. Só que aí começa a virar uma mistura de interesse. Amador, né? Porque tem a roupa, a marca que está te contratando para algo, ou talvez o fotógrafo ali queira montar o portfólio, mas teve também a apresentação do modelo, sem contar da maquiadora, e cada um quer o seu pedaço. Por isso que falam que, na verdade, o sucesso ele é construído. Porque para algo ter sucesso, toda a linha, ele vem numa sequência, né? Sim. Tudo tem que estar sempre muito impactado e coeso para chegar no sucesso. Então, a hora que você quer produzir algo sem realmente, efetivamente buscar as melhores ferramentas e um investimento para isso, muitas vezes fica pelo meio do caminho. Sim. Não é fácil, né? Não. E ainda mais quando chega numa parte do orçamento, né? Que diz, não, beleza, para fazer isso é necessário tudo isso aqui. Aí diz, não, então peraí, deixa eu começar a rever aqui alguns custos e tirar. Mas é interessante isso que você pontuou. Fiquei muito contente com a nossa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente marca uma outra oportunidade para a gente continuar aqui a nossa conversa. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem para, de repente, as pessoas já te acompanharem nas redes sociais, mas também se você quiser trazer alguma questão aí sobre estética, sobre, enfim, a mensagem que você quiser, pode olhar para essa câmera daqui e trazer. Eu queria deixar a mensagem para vocês sempre buscarem a sua autenticidade e a sua verdade, porque assim você vai
comunicar e chegar no maior número de pessoas. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Dá menos trabalho para o Jadson, né? Aceitem-se. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui até o final deste podcast. Um forte abraço e até a próxima. E doutora Elaine, muito obrigado. Eu que agradeço.